O presente trabalho visa discorrer sobre o tema Autonomia da Criança na Educação Infantil, sendo este um assunto de muita relevância, não só no ambiente educacional, mas também no que diz respeito à interação do indivíduo no seu meio social. Mas, afinal, o que significa autonomia? E como proporcionar à criança um ambiente que favoreça o seu desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e cultural? É comum a gente ouvir expressões que denotam a criança como um indivíduo que não tem nada a ensinar, que é visto somente como um mero repetidor de instruções ou um simples seguidor de regras sem vontade ou desejos próprios. Mas, então, é necessário de múltiplas questões que a educação desponta como agente transformador de paradigmas e debatedor de opiniões. A Lei Federal nº 8.069 de 90, ou conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, assim disposto, cita-se, no artigo 4, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Brasil, 1990, página 11. Quando nos referimos às crianças, além de termos em mente que é necessário que proporcionemos a elas o desfrute de tais direitos, também temos que compreender a importância de se obter uma estrutura pedagógica condizente com a formação de um cidadão íntegro, responsável, digno e honesto em toda sua maneira de ser. A educação infantil, sendo a primeira etapa da educação básica, é o início e fundamento do processo educacional da criança, no qual muitas vezes a criança tem seu primeiro contato com pessoas diferentes além de seus familiares. Também cabem àqueles que estão incumbidos da educação o ato de educar, cuidar o desafio de proporcionar meios que possibilitem ao pequeno cidadão potencializar suas aprendizagens e seu desenvolvimento. Segundo o RCNEI, autonomia é definido como a capacidade de conduzir e tomar decisões por si só, considerando o ponto de vista pessoal e do outro. Bem se sabe que antes que o indivíduo torne-se um ser autônomo, ele passa por duas fases importantes que antecedem a autonomia. A anomia é o momento onde a criança é auxiliada exclusivamente por um adulto para conseguir satisfazer seus desejos e necessidades. Tal fase perdura até os 5, 6 anos de idade. A partir daí, até os 10 anos, a criança passa pelo que Piaget vai nomear de heteronomia, onde as regras são obedecidas por meio de sentimentos de afeto e medo. Após esses dois momentos, o sujeito passa a compreender as regras como consequência de acordos mútuos. Segundo Camus, 1990, autonomia significa ser capaz de considerar fatores relevantes para decidir qual o melhor caminho da ação. A criança autônoma age de maneira consciente ao fazer suas escolhas, porém, vale ressaltar que a mesma aprende a avaliar suas condutas, discernindo o certo do errado, pois a autonomia traz consigo responsabilidades. Quando trabalhada no contexto da educação infantil, a autonomia propicia à criança o desenvolvimento de habilidades indispensáveis para a vida, favorecendo na formação de um cidadão íntegro que age de maneira crítica e moderada. O campo de experiência, o eu, o outro e o nós, disposto na BNCC, explicita que é na interação com o outro que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar, ao mesmo tempo que participam de relações sociais, constrói sua autonomia e senso de autocuidado, reciprocidade e interdependência com o meio. É de suma importância que o indivíduo experiencie novas vivências através do que lhe é proposto em ambiente escolar, convivendo e articulando-se enquanto ser social. Para Paulo Freire, é necessário que o professor tenha consigo o bom senso de respeitar a autonomia, a dignidade e a identidade do educando. O ilustríssimo autor ainda corrobora dizendo que ensinar não é transferir conhecimento, mas é a ação pela qual o sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Como sendo o princípio do percurso educacional do ser humano, a
A educação infantil é a base da composição intelectual, física, emocional da criança. Cada ação pedagógica, desde a mais simplória até a mais complexa, atua como potencializador para as práticas sociais. Conforme o DCNEI, as propostas pedagógicas devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos, visando levar em consideração as diversidades e singularidades dos educandos. No tocante às condutas do professor, se faz necessário que o mesmo tenha comprometimento e coerência em sua maneira de ser. Segundo Freire, é imprescindível que as distâncias entre o que se fala e o que se faz sejam encurtadas. E por mais que as condições sejam desfavoráveis e até mesmo injustas, o bom professor tem a alegria de poder cooperar com seus conhecimentos, com suas vivências e aprendizagens. A sua autonomia não está em fazer as coisas de maneira desvairada, mas constituí-las na experiência de várias decisões que vão sendo tomadas. É esta força misteriosa, às vezes chamada de vocação, que explica a quase devoção com que a grande maioria do magistério nele permanece. Não apenas permanece, mas cumpre como pode o seu dever. O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer ao aluno a intimidade no movimento do seu pensamento. Sua aula é assim, um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem, cansam porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. A educação infantil, como se sabe, é a primeira etapa da educação básica, mas nem sempre foi assim. Até o final da década de 80, essa fase não era reconhecida como direito da criança, nem tampouco como obrigatória e primordial. Era só oferecida para as crianças que os pais não tinham onde deixar quando iam trabalhar. Só em 1996 que a educação infantil passou a fazer parte da educação básica. E essa estrutura está organizada em 3 etapas. Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. As práticas pedagógicas dessa idade devem ter como base a interação e a brincadeira, fazendo com que a criança construa conhecimento através de suas ações. Na BNCC, são propostos 6 direitos à aprendizagem e o desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Brincar promove às crianças liberdade de se expressar, aprender a lidar com suas emoções e frustrações, adquirindo habilidades intelectuais, criativas e físicas. Segundo Almeida, proibir a criança de brincar tanto nega sua cultura quanto nega a sua infância. Brincar é fundamental, pois cria e recria memórias, fortalece vínculos, desenvolve o afeto, a amizade e a socialização. Para se desenvolver a autonomia, é necessário que seja trabalhado os 5 campos da BNCC. As ações pedagógicas devem facilitar as experiências que favoreçam o processo ensino-aprendizagem por meio de planejamentos que considerem o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos: físico, emocional, social ou cultural. Propor atividades por meio da socialização, da interação, na ajuda em utilizar o sanitário, o cuidado na higiene pessoal, tudo isso vinculado ao afeto, ao carinho e ao amor a práticas pedagógicas. Trabalhar os conteúdos pragmáticos estabelecidos pelo currículo vigente. O educador cumpre um papel importante que vai além do ensinar, que é o de acolher, de cuidar e zelar pelo bem-estar e segurança da criança na educação infantil. Autonomia na educação infantil envolve proporcionar à criança
uma compreensão de sua realidade social, por proporcionar experiências, executar a faculdade de raciocínio e tomar decisões por si próprio, e saber dialogar com crianças de sua idade e adultos. A BNCC, em um de seus campos de experiência, que está o eu, o outro e o nós, enfatiza o quão essencial é promover a criança a interação, o brincar, o conviver, o participar, o explorar e conhecer-se, para que os direitos sejam assegurados. A função do educador é ter coerência no que se diz com o que se faz. Porque, como Freire salienta, não é apenas transferir conhecimentos, mas é permitir conhecer, compreender o contexto educativo como um todo, sem ignorar ou desmerecer os saberes, a autonomia e dignidade do educando. Será que a escola está pronta para tudo isso em meio à pandemia? Desenvolver autonomia é primordial na educação infantil. O educador, então, ao ensinar, precisa conviver, brincar, participar e explorar e auxiliar a criança a conhecer-se junto com a família, para que os educandos se tornem cidadãos autônomos, conscientes, críticos e pensantes na sociedade. Afinal, uma pessoa perspicaz e autônoma adquire para si mais oportunidades do que se consegue imaginar.